Senhor, Juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. A lição de número 4 traz o tema A Superioridade de Cristo sobre Moisés. E já queremos fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Cite algumas características do ministério de Moisés. Pai do Senhor Tianinha, Pai do Senhor Jennifer e Vitor, Pai do Senhor Juventude de Cristo. Vamos para a nossa quarta lição. Pergunta de número 1, são algumas características do ministério de Moisés. Então, Moisés ele é considerado como o maior representante da lei e da aliança do Antigo Testamento. Nós vemos isso já nos evangelhos, como Moisés era reconhecido como esse grande representante. Por quê? Porque foi através dele que Deus realizou o pacto com o povo de Israel no deserto. Ele foi escolhido por Deus para tirar o povo que perecia como escravo do Egito para a terra prometida. Então, toda essa responsabilidade de resgate, de tirar o povo do Egito, mais antes ter recebido a lei, ter recebido a revelação de Deus na sarça ardente, direcionar o povo até Canaã, mesmo morrendo, não adentrando ao deserto, não adentrando a terra prometida, mas passando pelo deserto. Moisés ele é icônico. E aí a gente vê algumas características dele. Ele é considerado como um grande libertador, porque ele teve um encontro com Deus, no qual Deus revelou o seu nome na sarça ardente. Através dele, se estabeleceu a Páscoa na história de Israel, através do sacrifício do cordeiro e a morte dos primogênitos egípcios, que ali vai instituir a Páscoa, ou seja, o passar por cima. Então foi na instituição da Páscoa que o anjo exterminador, ele não adentrou a casa dos hebreus, passando por cima dos umbrais da porta, que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. E feriu os primogênitos egípcios. Ele também é considerado como um grande profeta e o receptor das tábuas da lei e da aliança que Deus fez com Israel. Então essas são algumas das inúmeras características que Moisés teve como grande líder dos hebreus e em especial da religião dos judeus, do judaísmo, ainda mais do período de Jesus. Pastor, por que Jesus é considerado maior que Moisés? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Vamos lá, pessoal. Por que Jesus é considerado maior que Moisés? Aqui os fatos, a gente já falou sobre a natureza de Jesus, por ele ser maior do que os anjos, por ser o próprio Deus. Mas quais são as características aqui que o tornam maior do que Moisés? Então a gente vê que além da natureza do Salvador ser maior do que a natureza de Moisés, até porque Moisés era um homem, e Jesus, além de ser homem, era Deus também, Jesus também é considerado como libertador. Moisés era considerado libertador porque libertou o povo cativo do Egito para a terra prometida. Jesus também é o libertador, mas de uma forma diferente. Enquanto que Moisés livrou ali de uma prisão física do Egito, Jesus ele nos livra e nos liberta da escravidão do pecado. A gente vê aqui que ele nos tira do jugo de Satanás, enquanto que Moisés livrou do jugo de Faraó. Jesus nos livra do jugo de Satanás. Outra característica em paralelo de Jesus e Moisés. Enquanto que
Moisés estabeleceu a Páscoa no sacrifício ali do cordeiro, que era um animal. Jesus estabeleceu a Páscoa através do seu próprio sangue, sendo ele o verdadeiro cordeiro pascual. E é interessante aqui que Jesus ele é tanto o sacerdote, aquele que sacrifica, quanto o sacrificado. A gente vai ver isso depois, a ideia é tanto de sacerdote e de sacrifício eterno de Deus. Mas isso ele mostra como ele é superior a Moisés. Outra característica também, Moisés foi considerado um profeta, porque ele trouxe a palavra de Deus ao povo de Israel. E Jesus também é considerado o profeta que havia de vir. A gente vai ver isso lá em Deuteronômio 18:18. E eis que Deus faz uma profecia, traz ali uma profecia para Moisés, dizendo o seguinte: eis que lhe citarei um profeta do meio de seus irmãos, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu ordenar. Então, Jesus é aquele profeta que havia de vir maior, semelhante, né, e maior do que Moisés. E ele escreve a sua lei não em tábuas de pedra, mas sim em nossos corações. Enquanto que Moisés recebeu as tábuas da lei, escritas em tábuas de pedra, hoje Deus escreve a sua lei em nossos corações. Está lá em Jeremias 31:33, na parte B, que diz, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jesus é muito superior a Moisés também em seu ministério. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que agregarão ainda mais o conhecimento nos estudos da palavra. E olha, nós estamos recebendo hoje aqui um representante da Juventude de Cristo. E eu estou falando dele, o diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, o que o PIO traz para a gente para essa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIO dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema Erguendo a Bandeira da Fé. Meus irmãos, que possamos erguer essa bandeira todos os dias da nossa vida, dizendo quem é o nosso Deus e a sua palavra sendo propagada através dos nossos lábios, erguendo com fé sempre essa bandeira e dizendo que Jesus fez em nossas vidas e o que Ele pode fazer na vida daquele que precisa. E Pastor Sérgio, a juventude quer saber quem foi o teólogo Bonhoeffer e qual a sua semelhança com Moisés. Ok, Vitor? Quem foi então Bonhoeffer? Bonhoeffer foi um teólogo alemão. Ele era pastor protestante, evangélico, que viveu durante a época da Segunda Guerra Mundial e resistiu na Alemanha nazista. Muitos dos teólogos nesse período, evangélicos, cristãos, eles saíram fugidos da Alemanha. Existem alguns que são considerados grandes pensadores. Contribuíram alguns poucos, outros mais. Mas muitos eram considerados grandes pensadores. Nós podemos citar aqui na Suíça, naquele período, a figura de Karl Barth, que era alemão, foi para os Estados Unidos, Paul Tillich. Nós temos até hoje, se eu não me engano, a figura também que sofreu nos campos de concentração de Auschwitz, o Jürgen Moltmann, dentre outros. E Bonhoeffer, ele foi um grande teólogo, pastor naquele período, que se opôs ao regime nazista. Ele tem até alguns livros interessantes que falam sobre o discipulado. Existe um tema que é interessantíssimo, que ele desenvolve, que é chamado de a graça barata, falando que a graça ela exige de nós um compromisso, um comprometimento. E ele foi conhecido por seu envolvimento contra o regime nazista de Adolf Hitler. É lembrado por suas obras teológicas que falam da sua vida em comunhão, ética e discipulado. Ele escreveu também uma crítica sobre muitos que se diziam cristãos, mas não viviam de acordo com os ensinamentos de Cristo.
termo que ele chama de, como a gente já falou, sobre a graça barata. Então é interessante o Bonhoeffer. E por que ele entra aqui no pio? Porque ele é um semelhante a Moisés, que se opôs ali ao governo pesado de Faraó. Então, como Moisés foi levantado por Deus contra o Faraó, que oprimia o povo, Bonhoeffer foi também levantado por Deus naquele período para se levantar contra o nazista Adolf Hitler. Infelizmente, ele morreu, mas o seu legado permanece até hoje nos nossos dias. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.